Olá, sou Amarildo Diniz, professor de atualidades da Central de Concursos. Nós iniciamos agora a aula 3, focada em relações internacionais. Nesta aula, o módulo 1 se dedica aos Estados Unidos da América. Quanto aos Estados Unidos, nós vamos priorizar inicialmente a política interna americana, questões de direitos humanos, principalmente os casos de racismo nos Estados Unidos nos últimos tempos e a aprovação do casamento gay. Lembrem-se, os Estados Unidos são a maior economia do mundo, com PIB avaliado em dólares. Os Estados Unidos também são o terceiro país do mundo com maior população. É um país populoso, cerca de 317 milhões de habitantes. O presidente dos Estados Unidos é Barack Obama. Ele é do Partido Democrata. O Partido Democrata, para os padrões americanos, seria a centro-esquerda. Ele é mais liberal do ponto de vista comportamental. Ele é mais preocupado com problemas de ordem social. O Partido Democrata tem o apoio de minorias étnicas, não é? Como latinos e negros, apoio da comunidade gay, apoio das feministas, portanto, é o partido do campo mais à esquerda, mais liberal nos Estados Unidos. Vamos examinar uma foto agora. Olha aí o presidente Barack Obama, simpático, nos últimos anos está se consolidando como um grande estadista na sua política interna e também nas ações de política externa. Vamos agora aos feitos de Obama quanto à política interna nas questões de ordem social. O grande legado do presidente Obama foi a reforma no sistema de saúde, o chamado Obamacare. Quer dizer o seguinte, a criação de planos de saúde mais baratos para atender a população mais pobre dos Estados Unidos. E ele teve êxito, visto que em 2014, em 2015, verifica-se um progresso, né, no acesso a planos de saúde mais em conta nos Estados Unidos. Outro legado do presidente Obama foi a reforma no sistema financeiro, que aumentou a regulação do Estado em relação a bancos, em relação às bolsas de valores, com o objetivo de prevenir crises financeiras, como a crise que aconteceu a partir de 2008. Pois bem, agora em 2015 já começou a corrida eleitoral nos Estados Unidos rumo às eleições presidenciais de 2016. No Partido Democrata, a candidata favorita é Hillary Clinton, que você pode observar na foto. Hillary Clinton foi primeira-dama dos Estados Unidos na época da gestão do seu marido, Bill Clinton, na década de 1990. Hillary também foi senadora pelo estado de Nova York e Hillary foi secretária de Estado do governo Obama. Lembrem-se, secretária de Estado lá nos Estados Unidos equivale ao ministro das Relações Exteriores. Na corrida presidencial rumo a 2016, o Partido Republicano tem vários pré-candidatos. Dentre eles, Jeb Bush, que você pode observar na foto. Jeb Bush foi governador do estado da Flórida e é o irmão do ex-presidente George Bush. Nós observamos a possibilidade de um confronto entre duas famílias tradicionais na política americana, os Clinton e os Bush, em 2016. Dentre os demais candidatos, nós temos Ted Cruz, que é hispânico, cubano-americano, e Marco Rubio. Entre os pré-candidatos do Partido Republicano, roubou a cena em 2015 Donald Trump, um empresário do setor
imobiliário, do setor financeiro e do setor de eventos, também apresentador de televisão, foi apresentador do programa O Aprendiz, acabou, né, chamando a atenção dos meios de comunicação. Observem aí a foto de Donald Trump, figura bastante controversa nos Estados Unidos. Trump revelou recentemente sua intolerância, né, e seu preconceito contra imigrantes estrangeiros nos Estados Unidos. Chegou a afirmar que a maioria dos imigrantes mexicanos são bandidos, são traficantes, estupradores. Isso causou indignação entre a comunidade latina nos Estados Unidos, causou indignação, né, entre parte da população americana, que o classificou como extremamente intolerante e preconceituoso, além de traços de xenofobia. Trump chega a defender a construção de um grande muro na divisa com o México para evitar a entrada de imigrantes clandestinos, e que o muro deveria ser construído e financiado pelo governo do México. As declarações de Trump causaram indignação em toda a América Latina, principalmente no México, e a candidata democrata Hillary Clinton disse: basta Trump. Porém, o efeito das declarações preconceituosas foi o crescimento nas pesquisas eleitorais, principalmente devido aos eleitores mais conservadores, mais à direita nos Estados Unidos. As declarações preconceituosas tiveram uma consequência negativa para os negócios de Trump, causando uma crise na organização Miss Universo, que pertence ao empresário. As redes de televisão NBC e Univision cancelaram a transmissão do concurso Miss Estados Unidos e Miss Universo em 2015. O governo do México protestou contra Trump e o México não vai enviar candidata ao concurso de Miss Universo. E está rolando um boicote na América Latina, visto que Panamá e Costa Rica também não vão enviar candidatas, visto que há uma pressão contra Trump. Bogotá, capital da Colômbia, que deveria ser a sede do Miss Universo em 2015, retirou a candidatura também em protesto contra Trump. E a própria atual Miss Universo, né, Paulina Vega, super bonita, como vocês podem observar na foto, também criticou Trump. Entre os prejuízos financeiros, a retirada de grande parte dos patrocinadores, visto que muitas empresas não querem ter a sua imagem associada com preconceito de qualquer natureza. Agora, racismo nos Estados Unidos. Em 2014 e em 2015 aconteceram vários casos de violência policial contra negros, causando indignação na comunidade negra e também no restante da sociedade civil americana. Aconteceram casos graves em Ferguson, estado do Missouri, em 2014, com protestos também agora em 2015. Aconteceu também casos em outras cidades, como Nova York, estado de Nova York, Baltimore, estado de Maryland, e McKinney, estado do Texas. Observe a foto. Na foto, protestos contra os atos de racismo praticados pela polícia nos Estados Unidos contra negros. Em 2015, aconteceu um caso grave, um atentado cometido por um jovem de extrema-direita, Dylan Roof, contra uma igreja protestante histórica, super importante, em Charleston, estado da Carolina do Sul. Ele atirou e acabou ferindo e matando cerca de 9 pessoas em um ato racista absurdo. Vejam a foto de Dylan. Nos últimos anos, a facilidade de acesso a armas nos Estados Unidos, que está sendo bastante questionada por parte da sociedade, somada ao racismo, tem causado várias tragédias. Em várias fotos, o jovem extremista Dylan utilizava a bandeira dos Estados Confederados lá nos Estados Unidos. Esta bandeira
era a bandeira dos estados do sul dos Estados Unidos durante a Guerra Civil no século XIX, a Guerra de Secessão entre o Norte e o Sul. E essa bandeira carrega uma simbologia um tanto racista, visto que os estados do Sul, na época, defendiam a permanência da escravidão dos negros. Portanto, essa bandeira é considerada um símbolo, né, racista nos Estados Unidos. Após o atentado contra a igreja, que era frequentada por negros, houve o crescimento de uma campanha contra a utilização da bandeira dos Estados Confederados. Porém, grupos à direita foram, né, também a favor da permanência da bandeira. A governadora da Carolina do Sul, né, ordenou a retirada da bandeira de um memorial muito importante. Observem o aspecto da bandeira dos Estados Confederados. Em 2015, também foi aprovado pela Suprema Corte dos Estados Unidos, né, que é a alta instância do Poder Judiciário, o casamento gay para todo o território americano e, portanto, os 13 estados, né, onde era proibido, acabaram que por acatar, né, a Suprema Corte. A vitória, né, do casamento gay acaba por ser celebrada pelos ativistas, né, de direitos humanos e também foi bastante apoiada pelo presidente Barack Obama. A decisão foi celebrada por ativistas, né, por simpatizantes e também por empresas de vários países. O Facebook chegou a possibilitar, né, a utilização na rede social de uma bandeira do arco-íris, né, em homenagem à conquista da comunidade gay. Agora vamos a Você Aprendeu. Você aprendeu. Governo Obama, avanços na saúde, na regulação do sistema financeiro e em questões de meio ambiente. Corrida eleitoral 2016, pré-candidatos. A candidata democrata, né, favorita até agora é Hillary Clinton. Entre os republicanos, Jeb Bush, Ted Cruz e Marco Rubio. Chama atenção Donald Trump, pré-candidato republicano muito polêmico devido aos comentários preconceituosos sobre imigrantes mexicanos, causando uma crise inclusive na organização Miss Universo. Casos de racismo nos Estados Unidos, violência policial contra negros em várias cidades como Ferguson, Baltimore e McKinney. Houve também um atentado contra uma igreja protestante negra em Charleston, Carolina do Sul, em que um jovem extremista, não é, acaba ostentando a bandeira confederada, considerada um símbolo do sul escravagista no século XIX. Também aconteceu a aprovação do casamento gay pela Corte Suprema dos Estados Unidos, com o apoio de empresas como o Facebook. Vamos agora resolver um exercício. Um extremista de direita atacou uma tradicional igreja frequentada por negros nos Estados Unidos, chamando a atenção para o racismo no país. A igreja localiza-se em alternativa A, Ferguson, estado do Missouri, incorreto. B, Baltimore, Maryland, incorreto. C, Nova York, estado de Nova York, incorreto. D, Los Angeles, estado da Califórnia, errado. E ficamos com a alternativa E, Charleston, Carolina do Sul. Portanto, o atentado contra a igreja protestante frequentada por negros, né, em 2015, né, foi realizado aí em Charleston, estado da Carolina do Sul. Finalizamos o módulo, nos vemos no próximo.
lá, moçada, agora é o módulo 2, cuja prioridade é política externa dos Estados Unidos e também o Canadá. A política externa dos Estados Unidos na gestão de Barack Obama é caracterizada por uma tendência ao multilateralismo, à valorização das organizações internacionais como a ONU, a participação dos Estados Unidos em grupos de países como o G20, grandes economias. Portanto, o presidente Obama é mais favorável à negociação, à diplomacia. Porém, também executa intervenções militares, ações militares em caráter mais pontual, além da polêmica sobre a espionagem praticada pelo país. Vamos agora a algumas ações, não é, que deram destaque para o presidente Obama nos últimos anos. Em 2009, Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz devido à aproximação do país com o mundo islâmico. Em 2010, teve um acordo nuclear entre os Estados Unidos, de Barack Obama, e a Rússia, de Vladimir Putin. Neste acordo, os dois países resolveram reduzir seus arsenais nucleares para 1.550 ogivas para cada lado, reduzindo, portanto, o número de armas nucleares de ambos os lados. Em 2011, o presidente Obama retirou as tropas americanas do Iraque, e acabou fazendo o que prometeu na campanha eleitoral. Em 2013, o presidente Obama afirmou que vai revisar a política de espionagem dos Estados Unidos após as revelações de Edward Snowden sobre espionagem efetivada contra aliados geopolíticos como Alemanha, Brasil, México e França. A partir de 2014, os Estados Unidos passam a fazer parte de uma coalizão para atacar o Estado Islâmico, que é um grupo extremista atuante no Iraque e na Síria. E os Estados Unidos também decidiram por uma retirada gradual das tropas americanas e da OTAN do Afeganistão, porém com a permanência de um contingente de soldados, cerca de 12 mil soldados no Afeganistão, para ajudar a combater o grupo extremista Talibã. Em 2015, o grande destaque em política externa foi a aproximação dos Estados Unidos em relação a tradicionais inimigos geopolíticos, a aproximação em relação ao Irã, com um acordo no setor nuclear, e a aproximação em relação a Cuba. Continua bastante controversa, polêmica a atuação de drones, os veículos aéreos não tripulados, que você pode observar na foto, e os drones, eles são enviados para países do Oriente Médio e da África com o objetivo de combater grupos terroristas. O grande problema é que nestas ações contra grupos terroristas, inocentes acabam sendo atingidos, o que causa protestos de organizações não governamentais e protestos da ONU contra a utilização destes equipamentos. Vamos observar o mapa agora. No mapa, a gente observa a atuação de drones dos Estados Unidos contra grupos terroristas no Oriente Médio e na África. Nós observamos a atuação no Afeganistão e no Paquistão contra o grupo extremista Talibã. Observamos uma atuação também no Iêmen contra o grupo fundamentalista e terrorista Al-Qaeda da Península Arábica. Também atuação na Somália, na África, contra o grupo Al-Shabaab. Atuação importante na região do deserto do Saara, no Mali e no Níger, e também na Argélia, contra o grupo Al-Qaeda do Maghreb. E no caso da Nigéria, em relação ao grupo Boko Haram. Eis aí os vários países e organizações fundamentalistas e terroristas
que eventualmente são alvos de drones americanos. No Canadá, a tranquilidade foi rompida em 2014, visto que aconteceu um atentado terrorista na capital, Ottawa. O atentado foi cometido por um canadense que se converteu ao islamismo radical. No atentado, ele matou um soldado canadense e chegou a invadir o parlamento canadense em Ottawa. Nos últimos anos, tem acontecido, né, o crescimento de um fenômeno que é o fenômeno do terrorista lobo solitário. Isto é, uma pessoa que não tem ligação direta com grupos terroristas mais amplos, ela se converte ao islamismo mais radical e individualmente ela provoca um atentado. Portanto, um fenômeno, não é, de terrorista lobo solitário, uma atuação individual, não ligada a grupos mais amplos, e um crescimento também desse processo de conversão ao islamismo realizado por cidadãos ocidentais. Lembrando que em 2015, os Jogos Pan-Americanos de Toronto aconteceram com normalidade, sem ameaças terroristas. Vamos observar o mapa agora. No mapa, a localização da província de Quebec, no Canadá, que está em vermelho. Em Quebec, nós temos população descendente de franceses e existe um movimento separatista que pleiteia a criação de um Estado independente. Esse movimento separatista está bastante enfraquecido nos últimos anos. Agora vamos ao Você Aprendeu. No Você Aprendeu, revisão dos procedimentos pós-escândalo de espionagem denunciado por Edward Snowden pelo governo dos Estados Unidos. Retirada das tropas dos Estados Unidos do Iraque em 2011. Acordo de retirada gradual das tropas do Afeganistão, porém com permanência de soldados para combater o Talibã. Polêmica atuação de drones, veículos aéreos não tripulados contra grupos terroristas, mas com mortes de civis inocentes. No Canadá, atentado terrorista de canadense convertido ao islamismo em Ottawa em 2014 e Jogos Pan-Americanos de 2015 em Toronto, a principal cidade do Canadá. Vamos agora solucionar um exercício. Sobre a gestão do presidente Barack Obama, a partir de 2009, assinale cada item como certo ou errado. Item 1. A política externa de Obama, Partido Republicano, é unilateralista e baseada na guerra preventiva, como ocorreu com o Iraque e Afeganistão. Errado. O item 1 está errado, visto que o presidente Obama pertence ao Partido Democrata. A política externa de Obama tende ao multilateralismo, à diplomacia, à negociação, e Obama não defende o princípio da guerra preventiva, que era defendido, né, e praticado pelo ex-presidente George Bush. Item 2, em 2015, Obama deu demonstrações de aproximação diplomática com o Irã e Cuba, tradicionais adversários geopolíticos. Correto. Item 3. A atuação de drones dos Estados Unidos em regiões como América Latina e África é polêmica devido às mortes de civis e inocentes. Item errado. O item 3 está errado, visto que não existe a atuação de drones americanos para combater terroristas nos países da América Latina. Item 4. Remoção das tropas do Iraque em 2011 permitiu que o país fosse pacificado e o terrorismo reduzido. Incorreto. O item 4 está incorreto. Apesar da saída das tropas americanas do Iraque, o Iraque permanece um país bastante conflituoso, inclusive com a atuação de grupos extremistas, como o próprio Estado Islâmico, e muitos conflitos, principalmente entre árabes sunitas e árabes xiitas.
Item 5, no Afeganistão, anúncio da retirada gradual das tropas da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, porém com permanência de alguns soldados para combater o Talibã. Correto. É isso aí, a gente se vê no próximo módulo. Pois bem, moçada, agora no módulo 3, um pouco de América Latina com México, Puerto Rico, também Cuba, Nicarágua, Panamá e vamos também tratar da Cúpula das Américas. Vamos começar pelo México. O presidente do México é Enrique Peña Nieto. Ele pertence ao Partido Revolucionário Institucional, o PRI. O PRI é uma espécie de PMDB mexicano, sempre está no poder. O México é um país subdesenvolvido, emergente, é o segundo país mais importante da América Latina quanto ao tamanho da sua população e produto interno bruto, portanto só apenas atrás do Brasil. O México é grande exportador de produtos industrializados e também exportador de petróleo. Nos últimos anos, o México enfrenta alguns problemas parecidos com os problemas brasileiros. Crise econômica, crise social, altos níveis de corrupção e gravíssimos problemas de segurança pública. Em 2014, o assassinato de 43 estudantes com envolvimento de narcotraficantes e de políticos, motivou protestos da população contra o governo. Em 2015, o México chamou a atenção do mundo devido à fuga espetacular de Joaquim Guzmán, El Chapo, devido à sua baixa estatura. Ele é o chefe de um cartel do narcotráfico mexicano, o cartel do narcotráfico do estado de Sinaloa. El Chapo é um dos bandidos mais procurados do mundo, riquíssimo, não é? E responsável por boa parte da cocaína, maconha e heroína que entra no território dos Estados Unidos através do México. El Chapo já tinha fugido de prisão anteriormente, fugiu novamente de uma prisão de segurança máxima, provavelmente com apoio, não é, de muita gente no México, inclusive, não é, gente do ramo empresarial e gente do ramo político. Ele acabou fugindo com a utilização de um túnel subterrâneo, o que causou, não é, muita irritação no presidente do México, né, Enrique Peña Nieto. Observem a foto de El Chapo. Agora a gente vai dar uma olhadinha em um mapa que mostra os cartéis do narcotráfico no México. Veja o mapa. México, cartéis do narcotráfico. Grande parte das drogas, como cocaína, crack, heroína e maconha, saem do México em direção aos Estados Unidos, que são o principal mercado consumidor. As armas que alimentam, né, o tráfico de drogas no México são provenientes dos Estados Unidos. Os cartéis das drogas no México são muito poderosos, pois investiram em vários setores da economia mexicana, como turismo, esportes, visto que muitos times de futebol são financiados por traficantes, fazendas, indústrias. Portanto, muita gente considera que o México se transformou em um narco-estado, ou seja, quando o narcotráfico ele exerce um forte poder econômico, financeiro e até político em algumas regiões.
No mapa vocês podem observar o território mexicano dividido entre cartéis do narcotráfico, são as principais organizações criminosas, e observe em azul a área dominada pelo cartel de Sinaloa, cujo líder foi o criminoso que escapou da cadeia agora em 2015, El Chapo. Agora vamos falar um pouquinho sobre Porto Rico, cuja capital é San Juan. Porto Rico localiza-se na América Central, entre o Oceano Atlântico e o Mar do Caribe. Trata-se de uma ilha cuja economia é baseada no turismo. Então observem aí o mapa e uma foto de Puerto Rico. Porto Rico é um estado associado aos Estados Unidos, ou seja, não é um estado americano, mas também não é uma colônia. Fica numa situação de limbo, uma situação intermediária, né? E, portanto, quem cuida das relações exteriores e quem cuida da defesa de Porto Rico são os Estados Unidos. Embora, né, o território tenha uma certa autonomia política, tem um governador, né, e também um pouco de autonomia de ordem econômica. Em 2015, Porto Rico tornou-se a Grécia do Caribe, visto que o território está muito endividado. A dívida é só de 72 bilhões de dólares. Evidentemente que Porto Rico não tem condição de pagar os juros da sua dívida pública, da sua dívida externa. E Porto Rico, né, deu um calote na dívida externa, deixou de pagar os credores, teve sua nota rebaixada pelas agências de classificação de risco. Porto Rico atravessa grave crise econômica e financeira e é cada vez maior o fluxo de porto-riquenhos em direção aos Estados Unidos. Em 2015, Cuba chama atenção. Lembre-se que Cuba é um país socialista desde o período da Revolução Cubana de 1959. O presidente de Cuba é Raul Castro, irmão de Fidel Castro. O país tem bons indicadores de educação e saúde, né, como baixa taxa de analfabetismo, percentual importante de população com ensino superior, também elevada expectativa de vida e baixa mortalidade infantil, além de fazer sucesso nos esportes. A principal crítica a Cuba é que é um regime autoritário de partido único e reprime opositores políticos. Nos últimos anos está acontecendo uma abertura da economia cubana, permitindo a entrada de empresas transnacionais que já operam no país em vários setores, portanto uma espécie de perestroika à cubana. Um dos exemplos é o investimento brasileiro na modernização do porto de Mariel. A economia cubana destaca-se em serviços médicos, a exemplo do programa Mais Médicos no Brasil. Cuba exporta médicos para cerca de 60 países e tornou-se a principal fonte de divisas para o país. Cuba também destaca-se no turismo, tem um turismo importante, exploração de níquel, né, que é um mineral metálico importante, produção de cana-de-açúcar e tabaco. Chama muita atenção a aproximação diplomática entre Cuba e Estados Unidos. Esta aproximação começou com um cumprimento entre Obama e Raul Castro na África do Sul, na ocasião, né, do falecimento de Nelson Mandela. Posteriormente, houve uma mediação entre Estados Unidos e Cuba, realizada pelo Vaticano, portanto, o Papa Francisco teve um papel importante nessa aproximação, e também do governo do Canadá. Posteriormente, houve o anúncio simultâneo do restabelecimento das relações diplomáticas entre Estados Unidos e Cuba. Cuba acabou libertando Alan Cross, que era um americano que tinha sido preso, né,
em Cuba acusado de crimes contra o Estado. Como Alan estava doente, foi um gesto humanitário de Cuba que acabou promovendo certa aproximação entre os dois países. Houve também a reabertura das embaixadas, né, de Estados Unidos em Cuba, mas lembrem-se que o embargo econômico contra Cuba ainda não foi retirado, visto que depende do Congresso Nacional Americano. Existem vários interesses econômicos em jogo. Cuba deseja receber mais investimentos estrangeiros e americanos, e os Estados Unidos, né, principalmente as empresas americanas, têm interesse em investir em Cuba em vários setores, inclusive no setor de turismo. Vão acontecer mais voos regulares entre os dois países e vai aumentar as remessas de imigrantes cubanos em direção a Cuba. Agora vamos ver uma foto, eis uma foto histórica, que é o encontro para um bate-papo entre o presidente Barack Obama e Raul Castro na Cúpula das Américas, no Panamá. Lembrando que o Congresso americano é dominado pelos republicanos e pode atrapalhar essa aproximação entre os dois países. Agora vamos para Nicarágua, cuja capital é Manágua. A Nicarágua localiza-se na América Central continental e é governada pelo presidente Daniel Ortega, que é um cara de esquerda. Pois bem, Ortega já governou a Nicarágua na década de 1980, após a Revolução Sandinista, que procurava transformar o país naquela época em um país socialista. Porém, como era o período da Guerra Fria, os Estados Unidos financiaram uma guerrilha para inviabilizar o governo dele. Ortega voltou ao poder nos anos 2000, realiza um governo com intervenção do Estado na economia, um governo bastante populista e tem boas relações com a China, com a Venezuela, com Cuba e até com o Brasil. Observem a foto com o presidente Ortega. O que chama muito a atenção em 2015 é o anúncio da construção do grande canal interoceânico da Nicarágua, que vai ligar o Oceano Pacífico ao Mar do Caribe e Oceano Atlântico, um grande investimento da China na Nicarágua. As principais críticas à construção do grande canal da Nicarágua são as seguintes: o impacto ambiental, principalmente na região do Grande Lago da Nicarágua, e a questão da fragilização da soberania do país ante o poderio geopolítico e econômico da China. Vamos analisar o mapa agora. Observem, o canal da Nicarágua está sendo visto como um concorrente do canal do Panamá e apresenta algumas vantagens. O canal da Nicarágua é mais profundo e mais largo do que o canal do Panamá, podendo inclusive retirar, né, navios por concorrência do canal do Panamá. E a construção do canal da Nicarágua chama atenção também para o concorrente, né, o canal do Panamá. Lembrem-se do seguinte: a República do Panamá tornou-se independente da Colômbia com a ajuda dos Estados Unidos em 1903, porque os americanos queriam construir o canal. O canal do Panamá, ele foi construído e foi administrado pelos Estados Unidos até 1999. Mas lembrem-se, na atualidade, quem administra o canal do Panamá é o governo do Panamá. Nos últimos anos, o canal do Panamá está em obras para ser ampliado e também aconteceram críticas de ambientalistas devido ao impacto ambiental dessas obras. Também no Panamá, na cidade do Panamá, em 2015 aconteceu a Cúpula das Américas, né? Um encontro entre todos os presidentes do continente americano. Vamos observar a foto. Temos aí os presidentes do México, do Brasil, Dilma Rousseff, do Panamá e dos Estados Unidos, Barack Obama.
Na Cúpula das Américas, teve um encontro entre a presidente Dilma Rousseff e o presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, sobre um projeto de internet gratuita no Brasil para a população carente. Vamos agora para o Você Aprendeu. No México, crise na segurança pública, nova fuga de Joaquim Guzmán El Chapo, chefe do cartel de narcotráfico de Sinaloa. Esse cartel é responsável por tráfico de cocaína para os Estados Unidos. Porto Rico está sendo chamado de a Grécia do Caribe devido ao calote na dívida pública. Aproximação diplomática entre Estados Unidos e Cuba. Encontros entre Obama e Raul Castro na África do Sul e na Cúpula das Américas. Teve a abertura das embaixadas, mas o embargo econômico ainda não terminou. Canal Interoceânico da Nicarágua. Investimento de empresa da China, comemorado pelo presidente nicaragüense Daniel Ortega. Poderá concorrer com o Canal do Panamá. A Cúpula das Américas, reunindo todos os países americanos, aconteceu no Panamá. Neste encontro, a presidente Dilma Rousseff, do Brasil, encontrou com Mark Zuckerberg, do Facebook, para discutir proposta de internet gratuita no país. Agora vamos solucionar um exercício. Em 2015 foi anunciada uma grande obra hidroviária na América Central, financiada por uma empresa chinesa. Trata-se do alternativa A, Canal do Panamá, incorreto. B, Canal de Suez, incorreto. C, Porto de Mariel, também incorreto. D, Ferrovia Transoceânica, também incorreto. E E, Canal da Nicarágua. Ficamos então com a alternativa E, porque trata-se do Canal Interoceânico da Nicarágua, que vai ser financiado por uma empresa chinesa. Concluímos o módulo, nos vemos no próximo. Agora no módulo 4, a gente vai se concentrar no Mercosul e na Aliança do Pacífico. A Aliança do Pacífico é um novo bloco econômico na América Latina, é formado por países margeados pelo Pacífico como o México, a Colômbia, o Peru e o Chile. São países com economia mais aberta, menos protecionistas, e a prioridade é o comércio com a Ásia, principalmente a China, e com os Estados Unidos, além de fomentar o comércio entre eles. Em 2015, a cúpula da Aliança do Pacífico foi realizada em Paracas, território do Peru. O Mercosul é o Mercado Comum do Sul, o principal bloco econômico da América do Sul, e desde sua criação aumentou bastante o comércio entre os países sócios. O Mercosul tem alguns tratados básicos. O Tratado de Assunção é o Tratado de Fundação do Mercosul, em 1991. O Tratado de Ouro Preto criou a União Aduaneira do Mercosul. Isto significa o seguinte, que os países que são membros plenos têm uma tarifa única no comércio com quem é de fora do bloco. O Tratado de Ushuaia, ele garante que os países do Mercosul, né, são democracias, não entram ditaduras no Mercosul, e se tiver qualquer golpe de Estado em um dos membros, esse membro poderá ser afastado do Mercosul. O Tratado de Olivos no Mercosul é uma instância para a solução de divergências comerciais entre os membros. Os membros plenos do Mercosul
adotam a União Aduaneira e eles são Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela e a Bolívia está em processo de adesão como membro pleno. São membros associados ao Mercosul, Chile, o Peru, o Equador, a Colômbia e Guiana e Suriname estão em processo de adesão como membros associados. Os principais problemas do Mercosul são divergências comerciais entre os membros, a assimetria entre as economias, visto que o Brasil é uma economia muito grande e os demais países têm economias muito pequenas, e até crises políticas, como aconteceu com o Paraguai em 2012, em que o país foi afastado temporariamente do bloco devido a um golpe de Estado. Em 2015, a cúpula do Mercosul aconteceu em Brasília, Brasil. Os principais temas discutidos foram a crise econômica nos países do bloco. Teve uma homenagem à presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que vai deixar a presidência em 2015 devido às eleições presidenciais na Argentina. Um fato muito importante é que foi assinado um novo protocolo para a adesão da Bolívia como membro pleno do Mercosul. E Guiana e Suriname também vão entrar como membros associados ao Mercosul. A Bolívia chama atenção, visto que está em processo de adesão como membro pleno. A Bolívia é governada por Evo Morales, que foi reeleito presidente em 2014. A Bolívia apresenta um alto crescimento econômico devido às exportações de gás natural para o Brasil e para a Argentina. O país também exporta produtos agrícolas como soja e recursos minerais. Nos últimos anos, a Bolívia tem feito muitas intervenções estatais na economia, a exemplo da estatização de empresas no campo energético, principalmente petróleo, gás e setor elétrico. Chama atenção a República Cooperativa da Guiana, país que foi uma colônia britânica, fala-se em inglês. O país é constituído principalmente por indianos e negros, e o presidente é David Granger. A Guiana exporta recursos minerais como bauxita, que é um minério de alumínio, e produtos agrícolas. Lembrem-se que a Venezuela reivindica o território de Essequibo, que está sob o controle da Guiana. Na cúpula de Brasília, do Mercosul, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, queria discutir a questão, mas foi impedido pela diplomacia brasileira para evitar constrangimentos. Vamos observar o mapa. Observe no mapa que a Venezuela reivindica o território do Essequibo em poder da Guiana, que corresponde à área que está rachurada em vermelho no mapa, praticamente mais da metade da Guiana. Agora vamos ao Você Aprendeu. Aliança do Pacífico, membros, México, Colômbia, Peru e Chile. Economias mais abertas e com foco no comércio com a Ásia. A cúpula em 2015 foi em Paracas, Peru. Mercosul, crescimento do comércio entre os países do bloco. Os membros plenos, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela e Bolívia em processo de adesão. O bloco enfrenta problemas como conflitos comerciais, assimetria entre as economias e crises políticas. E a cúpula em 2015 foi em Brasília. Bolívia, presidente Evo Morales, acordo para tornar-se membro pleno do Mercosul em 2015, bom crescimento da economia, exportações de gás natural para o Brasil e a Argentina. Guiana, acordo para ser membro associado ao Mercosul. Venezuela reivindica o território de Essequibo. E o Suriname também com acordo para se tornar membro associado ao Mercosul. Vamos agora a um exercício. Na cúpula do Mercosul em Brasília, em 2015, um novo protocolo de adesão foi assinado para incluir o novo membro pleno ao bloco. Trata-se, alternativa A, da Guiana. Incorreto.
Alternativa B, do Suriname, incorreto. Alternativa C, da Bolívia, certo. Alternativa D, do Panamá, incorreto. E da Venezuela, incorreto. Portanto, ficamos com a alternativa C, visto que a grande novidade na cúpula de Brasília em 2015 do Mercosul foi a assinatura de um novo protocolo para a adesão da Bolívia ao Mercosul como membro pleno. Porém, isso aí ainda vai passar pelos parlamentos de alguns países, como o parlamento brasileiro. Finalizamos a aula, nos vemos na próxima.